Quid petieritis patrem in nomine meo, dabit vobis. Aquilo que pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele certamente o dará. Podemos nos sentar um momento? Prezadas religiosas aqui presentes, caríssimos irmãos, caríssimas crianças, tudo aquilo que nós pedirmos, em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso certamente nos dará. Eis que nós vamos nos aproximando, meus caros irmãos, da grande festa da Ascensão do Senhor. Nosso Senhor, que depois de ressuscitado, passa 40 dias aqui ainda na terra, provando a sua ressurreição, aparecendo para os seus apóstolos, e agora vem despedir-se deles. E é isso que nós viemos contemplando nos últimos domingos, no Evangelho de São João, o Evangelho da despedida de Jesus, que se estende do capítulo 14 ao 17 do relato de São João. O momento em que nosso Senhor prepara os seus discípulos para a sua subida aos céus. E que surpresa que é, caríssimos irmãos, que nosso Senhor diga para eles: é bom para vós que eu vá. Como pode, como nós podemos entender tais palavras? O amor de nossas vidas, o nosso Salvador e Redentor vem a esse mundo e quando está para sair dele, nos diz que é bom. É bom, meus amados irmãos, porque mais do que alguém a ser ouvido, visto, quem sabe até tocado, admirado, nosso Senhor que vai ao céu e por virtude do Espírito Santo vem se colocar no meio de nós, no divino sacramento do altar, passa a ser agora uma vida mesmo a ser vivida. É por isso que nós agora, através da liturgia, que vivemos também a nossa própria vida com Cristo, vivemos tudo aquilo que viveram os apóstolos com Ele, também agora nos preparamos para a sua ascensão. E no discurso de despedida que nosso Senhor faz para os seus apóstolos, para os seus discípulos, que faz hoje também para nós escutamos muitas promessas, reconfortantes promessas. Eu vou ao Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu e o Pai viremos e faremos morada em vossos corações. Não vos deixarei órfãos, promete também para nós, nosso Senhor. E é aí, meus amados irmãos, que nós chegamos até a promessa que escutamos no Evangelho de hoje. Tudo aquilo que pedirdes em meu nome, o Pai que está nos céus, com certeza o dará. Quid petieritis patrem, in nomine meo, dabit vobis. Meus amados irmãos, nosso Senhor nos garante que as nossas orações são escutadas e são atendidas por Deus Todo-Poderoso. Se pedimos em nome dEle, se nós pedimos no nome de Jesus. E o que seria, meus amados irmãos, pedir em nome de Cristo, se não pedir aquilo que é segundo, conforme a vontade do próprio Jesus? E diz para nós São Paulo: a vontade de Cristo é a salvação de todos os homens. Por isso hoje nós vamos nos concentrar e nós vamos meditar um pouquinho na oração. Do que se trata a verdadeira oração. Mas eu peço a atenção dos senhores. Eu peço que os senhores não se distraiam, porque é só falarmos em oração, é só pensarmos em oração, é só nos propormos a rezar. E vem logo as distrações. É muito difícil que nós rezemos sem cair em distrações. Conta a história que certa vez São Bernardo, viajando com um confrade seu, um irmão seu, o irmão Tomás, os dois iam falando justamente disso, da oração e da dificuldade de manter-se livre das distrações no meio das orações. E São Bernardo viajava a cavalo e foi muito humilde como era, confidenciou para o seu irmão, para o seu confrade, irmão Tomás. Irmão Tomás, é muito difícil que eu comece a minha oração e logo não me venham as distrações. Eu logo me distraio. Irmão Tomás, muito menos humilde, virando para o seu irmão São Bernardo, diz para ele: ah, meu irmão, eu nunca me distraio. São Bernardo, surpreso, quis logo testar aquele seu amigo, aquele seu confrade. Ora, então vamos ver, não é? Eu vou descer do cavalo, temos ainda alguns quilômetros pela frente. E se você for capaz de subir nele, puxar uma oração, e assim não se distrair, você pode ficar com ele para você.
E assim foi. Irmão Tomás subiu ao cavalo, muito entusiasmado. Faltavam ainda muitos quilômetros a serem percorridos. E aí ele logo puxou a oração do Pai Nosso, mas tão logo chegou as palavras, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ele virou para São Bernardo e perguntou, e será que eu posso ficar com a cela também? Meus amados irmãos, é muito difícil que nós comecemos a rezar e não nos distraiamos. Mas não devemos nos desesperar. Não devemos dar tanta importância às nossas distrações, mas sim ao objeto das nossas orações. Porque, meus amados irmãos, muitas vezes nós rezamos como se nós apenas pedíssemos favores. A nossa oração não é a nossa adoração. Nós não tentamos entrar em intimidade com Deus, não procuramos conversar com Ele, estreitar os laços de amizade, mas nós pedimos, quase como se nós tratássemos a Deus como um gênio da lâmpada, obrigado a nos garantir pelo menos 3 desejos. Não, meus amados irmãos. A nossa oração deve ser a nossa adoração, onde nós devemos pedir em nome de Jesus. E o que significa isso? Pedir aquilo que Cristo quer para nós, a nossa salvação e a salvação daqueles a quem nós amamos. É isso que deve ser a nossa oração. A nossa oração deve ser adoração. E adoração, do latim, adoratio, ad ora. Da própria palavra latina, quer dizer ad ora, boca a boca. É uma oração, é uma conversa, é uma intimidade. Ad ora, um boca a boca, um trato sincero, um trato de amizade, um trato de intimidade. Assim deve ser a nossa oração, caríssimos irmãos, muito mais do que apenas pedir, a nossa adoração, onde nós vamos procurar ter amizade com Deus, intimidade com Deus. Ad ora, um boca a boca, um trato sincero, um trato honesto, um trato de intimidade. Por que será que nós amamos a mão providente de Deus ou os favores que Ele nos pode fazer? Meus amados irmãos, a nossa oração deve ser um momento de intimidade com Deus, onde nós vamos pedir tudo aquilo que é essencial para a nossa salvação e para a salvação daqueles que amamos. Quid petieritis patrem in nomine meo, dabit vobis. Aquilo que pedirdes, portanto, a meu Pai, diz Jesus, em meu nome, Ele certamente o dará. Por que será que, meus amados irmãos, nós não somos escutados muitas vezes? Nós podemos nos perguntar, tantas vezes eu rezo, tantas vezes eu peço, mas Deus parece que não me escuta. Muitas vezes, infelizmente, porque pedimos mal, porque pedimos o que é mal, porque pedimos aquilo que vai nos fazer mal. Meus amados irmãos, se nós pedirmos em nome de Jesus, segundo o seu coração sacratíssimo, aquilo que Ele quer para nós, a nossa salvação, Ele certamente nos dará. Uma outra história que pode ilustrar muito bem o pedido nas nossas orações e a escuta que Deus tem, os seus ouvidos prontos a escutar-nos, os ouvidos divinos de Deus prontos a escutar-nos, é a história de uma menina pequenina que pedia constantemente a conversão do seu pai. O seu pai era ateu. Ele não acreditava em Deus e vivia, de fato, como se Deus não existisse. E ela rezava e oferecia pequenos sacrifícios pela conversão do seu pai. Como pede Nossa Senhora para nós em Fátima, que rezemos e ofereçamos pequenos sacrifícios pela conversão dos pobres pecadores. E então aquela menininha que rezava, pedia a Deus a conversão do seu pai, certa vez confidenciou para ele, chegava já próximo o Natal, confidenciou para o seu pai que ela vinha pedindo a Deus que ela conseguisse ganhar de presente uma bonequinha da qual ela tinha se interessado muito no caminho que fazia de volta da escola. E aquele pai, julgando que daria uma lição na menina, que ensinaria para ela algo de bom, resolveu não dar aquele presente para a mocinha, para sua filha. E de fato, o Natal chegou e a boneca não veio. E o pai, insensível, julgando que daria para ela uma boa lição, perguntou: vê, minha filha,
Deus não te escutou. Escutou? E ela respondeu prontamente para ele, cheia de fé. Escutou sim, papai? Ele me disse não. E o pai, tocado pela grande fé da menina, cai de joelhos, pede perdão a Deus, se converte, é batizado e assim salva a sua alma. Quid petieritis patrem in nomine meu, dabit vobis. Aquilo que pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele certamente o dará. A boneca que não veio por um motivo, para conseguir a salvação do seu Pai. Aquilo que pedirmos, meus amados irmãos, se é para a nossa salvação, para a salvação daqueles a quem amamos, Deus certamente nos dará. Adoração, adora, ad ora, é o nosso trato sincero com Deus, o nosso trato íntimo com Deus. Assim deve ser a nossa oração. Que nós peçamos por aqueles a quem amemos, a quem amamos, que nós peçamos a nossa salvação. E assim, nós certamente seremos atendidos. Peçamos à Virgem Maria, nós que estamos chegando ao final do mês de maio, mês dedicado à nossa boa Mãe do Céu, que nós peçamos a ela, Virgem fiel, o espelho de justiça, que ela nos ensine a rezar. Doce Senhora, vestida com o sol, ensina-nos a rezar. Deus se fez teu filho pequenino, mostra-nos o que falar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja